principalmente para você que é um empreendedor de reino, um homem de negócio, uma mulher de negócio, ou que tem um chamado de Deus para essa área, ou talvez um ministério. Deus, Ele quer ensinar você a vencer esse espírito de demora. Enquanto nós vamos abrindo aí, Josué 24:1 diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Veja aqui o capítulo 24 de Josué, o último capítulo do livro de Josué. Josué é um personagem muito importante biblicamente falando, porque Josué, ele foi um general de conquista. De todo o Antigo Testamento, Josué tem uma posição muito importante, muito relevante, porque foi através da vida de Josué que todo o povo de Israel entrou na terra prometida. O povo de Israel, eles tinham uma promessa desde antes mesmo de Moisés, e por muitos anos eles ficaram aguardando essa promessa. A Bíblia fala que foram mais de 400 anos, em torno de 430 anos, que eles ficaram esperando, quando eles estavam no cativeiro, dentro do Egito. Entraram para o Egito, e 430 anos de escravos, aproximadamente. Depois disso, o Senhor tira o povo de Israel do Egito, e eles começam uma jornada de 40 anos, e por 40 anos eles ficam no deserto, e aí então agora eles entram na terra prometida, e o capítulo 24 de Josué fala sobre o dia em que Josué recebe todo o povo, convoca todo o povo, e começa a lembrar o povo, porque agora eles haviam conquistado a terra prometida, ou seja, aqui é a conclusão da promessa de Deus na vida do povo. Era quando eles haviam alcançado o seu destino profético. Falamos assim, quantos me entendem? E exatamente aqui ele chama o povo, a Bíblia diz que ele chama os cabeças, ele chama os juízes, chama oficiais, todos se apresentam diante de Deus e ele começa a falar. E quando ele começa a falar, num dia tão importante, que era o dia que eles já haviam recebido suas propriedades, seus bens, eles já haviam tido o seu sucesso, ele começa a lembrar o povo, e ele começa lembrando o povo, ele fala: olha, o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que antigamente, o Deus dos vossos pais, que tirou, ainda lá em Terá, pai de Abraão. Veja que ele começa a jornada, ele não começa com Abraão, ele começa com Terá. Ele diz: quando o Senhor chamou lá Abraão, que tinha por pai Terá, que estavam servindo a outros deuses além do rio Eufrates. Quer dizer que o plano de Deus na vida de Abraão não começou no dia que Abraão nasceu, começou antes de Abraão nascer. E algo que me chama a atenção é que a terra prometida, a promessa foi dada para Abraão. E agora aqui, Josué capítulo 24, a promessa que Deus deu a Abraão está se cumprindo. E isso são muitos e muitos anos depois. E Deus, ele começa a enfatizar essa questão. Ele fala: quando o pai de Abraão, que servia a outros deuses, Deus havia chamado ele já lá naquela geração. Só que interessante, o pai de Abraão chamava Terá, e Terá no hebraico é atraso, delay. E você sabe, olha aqui para mim um pouquinho, que enquanto Abraão esteve debaixo da paternidade de Terá, Abraão, ele parou, estacionou, estancou em Harã. E ele teve que ficar ali até que seu pai morresse. E Deus começou a falar comigo sobre esse espírito de atraso.
que faz com que eu e você venhamos a estacionarmos e não progredirmos no nosso destino, no nosso propósito, naquilo que Deus tem desenhado para nós. E de uma certa forma, Josué está dizendo, o Senhor tirou Abrão debaixo dessa paternidade, dessa influência de atraso, e colocou Abrão numa nova dimensão, transportou Abrão de uma dimensão de atraso para uma dimensão de conquista. Quantos me entendem? Antes de ontem nós tivemos um momento, uma live, que alguns devem ter visto, e nós reunimos vários pastores da nossa rede, e nós estávamos dando palavras, né, para pessoas. E então entrou uma pessoa, que agora não estou recordando o nome, talvez ela esteja até assistindo agora, mas ela é da cidade de Gramado, e é proprietária de uma pousada. E ela entrou ao vivo ali e escreveu para mim assim, por favor, uma palavra. E eu pedi então para o pastor Carlos Alberto soltar uma palavra. O pastor Carlos Alberto estava se preparando para soltar a palavra, e eu ainda estava com o microfone na mão. Eu perguntei para ela, Deus me deu um nome que agora também não estou lembrando, porque foi na hora assim que Deus me deu o nome, né? E Deus me deu o nome de uma pessoa, de um homem. E eu perguntei, quem é essa pessoa para você? E aí ela escreveu embaixo assim, está ali na live, depois se alguém pode ver para mim, está aí, está escrito. Ela falou para mim assim, esse é o nome do meu neto. E eu achei tão interessante aquilo, né? Oramos, terminou a live. Depois que terminou a live, ela me chamou inbox. E ela me disse assim, apóstolo, que coisa terrível isso, tremenda. Foi por quê? Foi porque o meu neto, que agora eu não lembro o nome que eu falei ali na hora, Pedro, ok, é Pedro. É porque aquele dia foi um dia que Deus me deu muitos nomes, então eu já estou aqui, eu já nem sei qual nome que foi, Pedro, ok. E ela descreveu, Pedro é o nome do meu neto. Eu falei, me conta a história então, o que tem essa história de Pedro? E ela falou, Pedro, quando tinha 6 anos de idade, o seu pai, numa discussão com ele, pequeno ainda, disse para ele que ele seria um burro, que ele não ia aprender, e discutiu e amaldiçoou ele. E o meu neto, pastor, tem uma dificuldade, ele é atrasado na escola, ele nunca consegue aprender as coisas. O que estava operando no Pedro? Espírito de atraso. Estão me entendendo ou não? O espírito de atraso, ele trabalha no raciocínio das pessoas, faz as pessoas se tornarem lentas, trabalha nas finanças de pessoas, faz com que pessoas não consigam prosperar. Então foi tão forte para ela aquela palavra, porque ela entendeu que naquele instante o Senhor estava rompendo o espírito de atraso na vida do neto dela, porque não era uma coincidência, você me entende? O Senhor sabia que o que estava operando na vida daquele menino era um espírito de atraso. E muitas pessoas, elas estão com áreas da sua vida que estão atrasadas, e elas ficam se perguntando, mas como que eu posso vencer esse espírito de atraso? Veja que o Senhor tirou Abraão do local onde ele estava nessa influência. Sabe, em alguns momentos da nossa vida espiritual, o espírito de atraso, ele trabalha de forma tão forte, que aquilo que é para nós vivermos em dias, levam décadas. Quantos conseguem me entender? Então às vezes você está debaixo de uma ação do espírito de atraso, e você sente que as coisas demoram muito para acontecer com você. E aí você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? Por onde é que está entrando isso? Te dou outro exemplo. Daniel, profeta Daniel. A Bíblia fala que desde o dia que Daniel aplicou-se a orar e buscar a face do Senhor, o Senhor havia respondido ele, mas nos céus houve um espírito, o espírito da Pérsia, e o espírito da Pérsia trancou o anjo que vinha trazendo a resposta. Houve uma resistência nos céus. E essa resistência nos céus impedia que a resposta da oração de Daniel chegasse.
E mais, a resposta não era só uma resposta de oração, era o entendimento a respeito do tempo do fim. Quer dizer, tinha a ver com temporadas proféticas. Tinha a ver com o destino do povo de Deus. Então o espírito de atraso estava trabalhando nas regiões celestiais. E nós temos falado muito aqui sobre céus abertos, como estava falando o pastor Juliano. E quando os céus se abrem, uma das coisas que perde poder e força é o espírito de atraso. Por quê? Porque os céus abertos, eles confrontam o espírito de atraso. E tiram o espírito de atraso da ação. E você entra na temporada de Deus. Como mais? Como que eu posso explicar mais para você? Te dou outra explicação. Você pode colocar uma semente na terra, planta aquela semente, vai lá, abre a terra, planta a semente. Agora, aquela semente para germinar, ela precisa do quê? Depois de plantada? Ela precisa de umidade, ela precisa de água. Sem água, sem umidade, ela não vai brotar. Então, se você plantar uma semente na terra, e essa semente for numa terra seca, árida, aquela semente não brota. Por que ela não brota? Porque o que faz o processo de germinação ser catalisado é a umidade. Alguns anos atrás foi descoberto num deserto nos Estados Unidos um fenômeno muito interessante, porque aquele lugar não chovia há mais de 40 anos, 30, 40 anos. E houve uma chuva. E começou aquele lugar depois, que era deserto, não tinha nada. Brotou. E todo mundo ficou pensando, e aí os pesquisadores foram descobrir como é que brotou isso aqui? Se não tinha nada plantado, nunca teve nada plantado. Descobriu que haviam sementes ali que estavam ali mais de 30 anos, debaixo da terra. E elas estavam o quê? Adormecidas, atrasadas. O espírito de atraso, ele trabalha com adormecimento, ele impede que as coisas se conectem, se canalizem e se tornem frutíferas, me entendem? É uma coisa que faz com que você hiberne. Então, quando o espírito de atraso trabalha numa vida de uma pessoa, de uma empresa, de um negócio, de uma casa, de uma família, o que está operando nela é como se fosse uma hibernação. A pessoa se fecha dentro dela, é um ostracismo. Ela se conecta nela mesmo e ela se desconecta do tempo de Deus. E aqui, Josué está dizendo: o Senhor tirou vocês dessa temporada e colocou vocês numa outra temporada de conquista. O Senhor tirou vocês de uma temporada que vocês estavam debaixo de a operação de um espírito de atraso e colocou vocês em uma outra temporada que tem a ver com a temporada do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele é dinâmico, acelerado, se move em velocidade. Agora, veja que interessante. Abra comigo a sua Bíblia. Hebreus 3,19. Veja como que opera o espírito de atraso. Hebreus 3,19. Acharam? Depois você lê o capítulo 3 inteiro de Hebreus, mas vamos ler no 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa do quê? O que está escrito aí? Incredulidade. Aqui o autor de Hebreus está falando algo interessante. Ele diz: não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar no tempo de avanço, de conquista, por causa da incredulidade. Quer dizer que a incredulidade desatou sobre eles um espírito de atraso. A incredulidade desatou sobre eles um espírito de atraso. Deuteronômio 1:2. Abra comigo. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: há desde o Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia, uma jornada de 11 dias. Olha que interessante. A jornada da saída do povo do Egito até a margem da terra prometida era 11 dias. E como é que eles passaram 40 anos? O que operou na vida deles, se não um espírito de atraso? Agora vocês estão me olhando com as caras que eu gosto, dizendo: por onde ele vem? O
Quer dizer que o espírito de atraso, o espírito de delay, o espírito que me prende, ele trabalha por uma porta de entrada, porque Deus havia colocado o povo de Israel para entrar em uma promessa, e essa promessa eles iam entrar em 11 dias. E agora eles chegam na margem, e eles não entram na promessa, por quê? Porque nós lemos aqui, por causa da sua incredulidade. Quer dizer que o espírito de atraso trabalha de mãos dadas com uma coisa, chamada incredulidade. E a incredulidade, ela desata sobre a minha vida o atraso. Quer dizer que, se de uma forma a minha incredulidade me atrasa, a minha fé me acelera. Não. Não estão me entendendo. Olha para o teu irmão e diga: a tua incredulidade te atrasa. Diga: quando você opera em incredulidade, tudo na tua vida demora. Mas quando você entra em fé, tudo na tua vida acelera. Não, amém, aqui amém. Esse amém, eu vou parar de pregar assim. Você está operando em incredulidade, as coisas são demoradas, lentas. É como se você tivesse uma daquelas internet de escada ainda. Começa lá, entendeu? Agora, quando você conecta em fé, você entra como se você tivesse uma fibra ótica que tem a velocidade de 1000 megas. Ela quase te transpassa para o outro lado. Por quê? Porque a fé te conecta ao tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele nunca é o teu tempo. O tempo de Deus são temporadas. E as temporadas é assim: quando Deus ele estabelece uma temporada, ele está dizendo: agora é a hora. Ele não está perguntando para você se você tem dinheiro, se você tem finanças, se você tem habilidade. Ele está dizendo: esse é o teu tempo. Quando ele está dizendo esse é teu tempo, ele não te consulta para saber se tu tem dinheiro, se tu pode, se tu tem força ou não. Ele está dizendo: você apenas precisa crer que esse é teu tempo. Se tu crê que esse é teu tempo, eu te catapulto a essa temporada e te boto tu nesse tempo. Me entende? A incredulidade faz você trabalhar de uma outra forma, faz você ficar medindo a tua própria vida. Sabe por que Terá? Sabe, Terá, ele recebeu a palavra junto com seu filho. E a palavra era: vão até a terra prometida. Só que Terá, no meio do caminho, ele resolve parar em Harã. E pasmem-se, um dos significados para Harã é lugar de sequidão, que não tem provisão. Significa que todo lugar que eu paro intermediário à promessa de Deus para a minha vida, não tem provisão para mim. Quer dizer que se eu parar no meio do caminho daquilo que Deus me prometeu, eu estanquei, eu estacionei numa fase de que não há provisão. Então as coisas para mim, elas não estão acontecendo. Não é porque Deus não prometeu, é porque eu estou operando em incredulidade. E por causa da minha incredulidade, eu não consigo entrar na minha promessa. Agora, deixa eu abrir a palavra incredulidade. A palavra incredulidade no grego é a palavra apstia. E essa palavra apstia significa, primeiro significado, infidelidade. Opa, peraí, mas só um pouquinho. Como é que pode incredulidade ter a ver com infidelidade? Simples. Quando você está operando em dúvida, é porque você não está fazendo a tua parte da aliança. Você não acredita. A dúvida, veja o que eu vou falar, é um ato de infidelidade da tua parte para com Deus. Todo infiel é incrédulo, é porque não acredita. Se eu não confio em Deus, eu estou me tornando infiel. Eu não acredito que Ele pode cumprir a parte dele. Então eu quebro a minha parte. O que o povo de Israel viveu quando eles chegaram na beira do Rio Jordão? A Bíblia diz que os
12 espias voltaram, 10 deram seus relatórios, e o relatório dos 10 espias, fora Josué e Caleb, foi focado no tamanho do problema que eles tinham pela frente. E isso desencadeou no coração do povo o quê? Uma infidelidade. Eles disseram, não dá para nós continuar com Deus. Não tem como nós continuarmos. E quando eles recuaram e disseram, nós não vamos entrar, o espírito de atraso entrou neles. O espírito de atraso, ele faz com que aquilo que Deus tem para ti demore, às vezes, a tua geração. Quer dizer que às vezes quando você opera no atraso, Deus vai ter que esperar você passar por tudo e levantar outra geração depois de você. Às vezes o espírito de atraso faz com que você perca tempo e somente os teus filhos vão ter oportunidade de novo. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque às vezes Deus deu um negócio para você e a tua incredulidade está atrasando, porque você não está operando em fé com Deus. A palavra incredulidade, que é a palavra apistia, também significa incredulidade, falta de fé, descrença e fraqueza na fé. Quer dizer que a minha incredulidade é quando a minha fé não é suficiente para alcançar aquilo que Deus está me falando. Me falta fé, a minha fé não alcança a medida. Ou seja, eu costumo dizer que o apóstolo Paulo fala que cada um deve pensar segundo a sua medida de fé. A palavra aqui é metron, e metron significa aquele que carrega uma medida como quem carrega um líquido. Veja que quando se fala de fé, se fala como se fosse comportar um líquido. É como se você tivesse um tanque de combustível e você tivesse uma viagem para fazer. E você vai ali, se o teu carro cabe 50 litros, a tua autonomia te dá tantos quilômetros, ok? É como se a tua medida de fé te desse apenas uma quilometragem de avanço. E quando você usa aquela fé, você precisa de uma nova fé. Só que quando você vai entrar na tua terra prometida, Deus, Ele precisa aumentar a tua fé para aquilo. Me entendem ou não? Ele precisa fazer com que você comece a crer que Ele é 100% suficiente para você viver a promessa dEle. Então Deus precisa, para romper com o espírito de atraso na minha vida, Ele precisa tirar da minha vida uma incredulidade. Ele tem que tirar do meu coração essa incredulidade, essa infidelidade, essa confiança que eu tenho de depender de Deus 100%. Sabe, às vezes depender de Deus é uma coisa tão difícil. Sabe por quê? Porque você tem que caminhar no desconhecido, você tem que entrar num ramo que você não consegue levar razão. Muitas pessoas, elas por medo, veja bem, medo de enfrentar o desconhecido, elas param. E quantas pessoas estão paradas, trancadas, estancadas por medo? Medo de casar, medo de começar a sua empresa, medo de começar o seu ministério. Essa semana um dos pastores da nossa rede me mandou um áudio. Ele disse: apóstolo, glória a Deus pela tua vida. Quando o cara me dá um áudio assim, eu até fico feliz, né? Aí ele disse assim para mim: tu tinha razão, a sala que eu aluguei ficou pequena. Faz uma semana que ele alugou. Porque quando nós fomos na casa dele, alguns dias atrás, inclusive estavam alguns irmãos aqui, o Everton, estavam outros irmãos que viajaram com a gente. Eu falei para eles assim: ó, não se preocupe, Deus vai dar tudo que vocês precisam. Deus tem tudo. Deus tem tudo. Deus já tem a provisão. E eles, amém. Só que é aquele amém assim, né, irmãos? Amém, né? Vamos ver, né?
Aí ele tirou a foto lá de uma sala maior e de uma sala menor, mandou as duas fotos. O que tu acha, apóstolo? Eu falei, a maior. Ele falou, mas a maior custa tanto a mais. Eu digo, a tua fé vai até onde? Na menor, ele falou. Então aluga a menor. Eu não posso querer que ele trabalhe na minha fé. Vocês me entendem? Não posso. Ele precisa trabalhar na fé dele. Talvez ele esteja até me assistindo agora. Está aprendendo. Aí ele me manda mensagem. Ontem, antes de ontem. Apóstolo, terminou o culto. Cheio de gente, as pessoas não param de chegar todo dia. E provisão daqui, e som dali, e não sei daqui. E a sala ficou pequena. Tu tinha razão. Mas antes dele dar o passo, não havia nada. Sabe por quê? Porque toda a provisão que você precisa não está no meio do caminho, está no teu destino. Deixa-me fazer entender. Quando o Senhor prometeu para Israel, Ele não prometeu um deserto que manava maná, que descia pão do céu e água da rocha, carne. Não, Ele não prometeu isso. Qual foi a promessa que Deus fez para Israel? Que Ele estava levando eles a uma terra que manava o quê? Leite e mel. Êxodo capítulo 3, se não me falha a memória, fala sobre isso. Uma terra que manava o quê? Leite e mel. Agora, aonde estava o leite e o mel? Eu estou procurando, Êxodo 3:8. Aonde estava a terra? Aonde estava o lugar que manava leite e mel? Era no deserto? Não, era lá do outro lado do rio. Quer dizer que o recurso da promessa estava do outro lado. E durante 40 anos eles ficaram sem recurso. Não estão entendendo. O espírito de atraso tira você do recurso que Deus tem. E você fica vivendo em medidas. Por quê? Porque a promessa tem o recurso sobre a qual ela foi liberada. Toda vez que Deus te dá uma promessa, preste atenção, naquela promessa existe um recurso para ti. Existe uma medida de recurso já te esperando. Então quando Deus fala para você, vou te dar uma casa, Ele está dizendo para você, quando tu te moveres em tomar território da casa, eu estou mandando a terra produzir a casa que tu precisa. Quando Ele te manda você abrir um negócio, Ele já está dizendo, enquanto você está abrindo o negócio, eu já estou levantando os clientes. Aí quando você chega lá e você conquista, alguém diz, pai, eu estava só esperando que você chegasse. Deus não pode dar uma casa para alguém que não foi construída. Me entende? E se você é um construtor, Deus está dizendo para ti, quando tu terminar de construir essa casa, eu já tenho um comprador. Não amém. Quando você abrir a loja, ele já tem o cliente. Ele está dizendo, a terra que eu te estou prometendo, ela já está produzindo leite e mel para você, você não entendeu. Só que enquanto você estiver atrasado, você vai comer apenas uma porção diária. Agora, quando você entrar na terra que eu tenho prometido para você, o que há do outro lado é provisão sobrenatural. Então quando você entra na tua promessa, você começa a ver que a terra começa a produzir para ti. Então a terra começa a desatar coisas que estavam trancadas, e isso produz aceleramento. Hoje, enquanto Deus me dava essa palavra, essa semana nos chamaram do Paquistão, por causa dos nossos cultos em inglês. Um pastor me chama, em inglês,
E eu não entendo nada. Eu sei que ele começou a escrever um monte de coisa lá. Ele acha que eu falo inglês, né? Eu não falo nada. Quem fala é o tradutor aqui. Aí eu tive que chamar o meu tradutor e pôr meu tradutor. Aí tá, até que eu consegui chegar no WhatsApp do cara. Até por aí eu fui. Aí eu disse: Nicolas, por favor, descubra o que esse pastor quer comigo. E o Nicolas: simples, apóstolo, ele quer que tu vá lá. Aí eu falei: Deus, só um pouquinho. Nós estamos recém terminando de chegar na África. E tu quer nos mandar para onde? Para a Ásia? E Deus disse assim: quando eu te prometi as nações, eu não te prometi a nação, eu te prometi as nações. Então tu trata de obedecer as minhas promessas, porque quando tu chegar naquele território, eu já tenho uma provisão te esperando lá. Me entende? Quando Deus te promete algo, Ele não está te perguntando se tu tem dinheiro, Ele está dizendo: entra em fé no território que eu estou te prometendo. Sabe quando Deus falou para mim que nós tínhamos que começar os cultos em bilíngue? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que nós íamos meter a mão em outras áreas que nós não estávamos entrando ainda. E às vezes nós nos perguntamos: como que nós vamos avançar esse novo território, se eu ainda estou conquistando um território? Deus não tem problema com avanços. Deus sempre tem provisão esperando você na tua promessa. O que você tem que saber é que se você operar em dúvida, você vai ficar atrasando o plano de Deus. Fé não é inconsequência. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé é quando você tem clareza do que o que vem pela frente, Deus te deu. Eu não estou orando pelo Paquistão, não estou orando pela Ásia, mas há 9 anos atrás eu botei meus pés lá. E hoje o Senhor à tarde me lembrava: lembra quando eu te levei? E sabe qual foi a frase do pastor para mim? Por favor, venham, estamos precisando. Quantas pessoas precisam daquilo que Deus te deu? Quantas pessoas precisam daquilo que você carrega? Quantas pessoas precisam que você entre na tua promessa? Quantas pessoas precisam que você vença o espírito de atraso? Sabe, e a única pessoa que pode te transportar de uma dimensão de escassez a uma dimensão de leite e mel é o Senhor. E para você aprender a romper com o espírito de atraso, você vai ter que começar a contemplar aquilo que Deus tem para ti. Quando Deus começou a colocar os espias, Deus estava dizendo: é necessário que vocês vejam o que vocês vão conquistar. E a Bíblia diz que quando Josué ele diz que Deus levou Abraão a percorrer toda a terra que havia de ser conquistada. Em muitos momentos Deus vai levar você a caminhar na tua promessa. Sabe, há dias que você vai chegar dentro de um lugar e vai olhar e vai dizer: Deus, é isso que eu estou orando. Eu tenho algumas dicas para você. Se você não tem teu carro, está orando por um carro, vá na concessionária, sente dentro de um. Faça um test drive. Ande na tua promessa. E depois que terminar o test drive, agarre o volante com as 2 mãos e diga: Senhor, esse aqui é o que eu quero. Se você está orando pela tua casa própria, teu apartamento, vá em algum desses lugares que tem decorados, entre. Vá nos cômodos, te veja lá dentro. E depois ore e diga: Senhor, essa é a minha promessa. Nós temos que aprender a caminhar sobre aquilo que Deus tem nos prometido.
Deus não pode me dar algo que eu não enxergo. Deus não pode me dar algo que eu não creia. Deus não pode me dar algo que eu não saiba que Ele pode me dar. E eu não posso ser infiel. Incredulidade é quando você aceita menos do que o que Deus tem prometido. Não aceite metade da bênção. Não aceite 1/4 da bênção. Isso é incredulidade, isso dá atraso. Quando Deus te prometer algo, fala: Deus, é isso aqui. E é isso aqui. Como empreendedores de reino, como homens de reino, como mulheres de reino, nós temos que entender que nós não podemos parar no meio do caminho. Eu sei que tem muitas coisas pela frente, muitos desafios, muitas lutas. Eu sei que a cada novo território que Deus quer nos dar, nós temos novas batalhas, novos gigantes. Mas eu sei que aonde Deus me prometeu, existe uma promessa para mim, e na minha promessa existe leite e mel. Quer dizer que a promessa de Deus, ela tem tudo o que você precisa. Para mim finalizar e orar, porque hoje eu quero orar forte para romper o espírito de atraso. Eu quero lembrar você de um fato bem interessante. Quando Deus chegou e disse para Abraão: pega o teu filho a quem tu amas, vai à terra de Moriá, ao monte que eu te mostrarei, e oferece ele em holocausto. A Bíblia diz que Abraão subiu, avistou a terra, e no meio do caminho ele disse para o seu filho, o filho pergunta para ele: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro, onde está o cordeiro? A Bíblia diz que Abraão respondeu para ele: Deus proverá. E ele creu, ele caminhou naquela promessa. Sabe, o cordeiro não estava no meio do monte, o cordeiro não estava na subida, o cordeiro não estava no pé do monte, o cordeiro estava onde? Aonde Deus havia mostrado. Se Deus te mostrou algo, o que Ele te mostrou tem a tua provisão. A graça da provisão não está no meio do caminho, está na conclusão. Eu falei para alguns irmãos aqui, nós, graças a Deus, vamos terminar, vamos quitar o sítio agora. Essa semana que vem, eu acho que é, não sei que dia 15, mas dia 15 nós vamos pagar a última parcela do sítio. E eu vou contar uma coisa para vocês, irmãos, como isso foi desafiador para mim. Como cada parcela foi uma luta terrível, difícil. Eu imaginava que alguém um dia ia levantar assim e dizer assim: não, eu vou pagar tudo, pastor. Nunca aconteceu. Porque Deus fez eu dar passos. E hoje, quando a gente está concluindo, eu descobri algo. A provisão estava no dia em que eu tomei posse. Não espere ter dinheiro no bolso para entrar na tua promessa. A cada passo há uma provisão te esperando. A terra prometida, ela está cheia de desafios, mas é certo que nesses desafios estão a tua provisão. Se você quer começar um negócio novo, não espere ter o dinheiro para começar. Tenha fé para entrar nele. Deus vai abrir a porta. Homens de reino são homens e mulheres que não esperam as coisas, eles creem que Deus pode entregar. É assim que se começa a conquistar. E o espírito de atraso na tua vida vai ser vencido quando você andar por fé, crendo que Deus é fiel, crendo que a palavra dele é fiel, crendo que ele cumpre a sua palavra. Às vezes, agora, hoje eu recebi um outro vídeo. Um dos nossos pastores da rede botou um vídeo que o pastor Didier estava profetizando na minha vida. E eu fiquei ouvindo o vídeo que ele estava me trazendo à memória, palavras proféticas. Eu falei: meu Deus, quanta promessa, quanta promessa, quanta promessa quando Deus disse para nós que a nossa base apostólica seria na Europa.
Você acha que eu não arrepio essas promessas? Então, se é lá que nós vamos ter que caminhar. Quer dizer que há uma provisão me esperando na Europa? Quizás Espanha, Sevilha. Vamos a comer comida na Espanha. Me gusta Espanha. La Praça de los Toros, ¿no? Del Toro, de los Toros. E eu comi aí. É uma comida buena, bueníssima. Eu não sei. Mas eu sei que ontem, enquanto eu falava numa das minhas lives, entrou uma pessoa da Itália. E eu disse: vejo um speech atrás num negócio. E vejo um documento sendo assinado, a venda de um imóvel. Na outra hora ela me chamou em box. Ela falou: apóstolo, o meu marido é italiano. E nós estamos com um documento para assinar essa semana de um imóvel. E meu marido não crê em Deus. E eu vou soltar essa palavra para ele. Eu digo: solta. Porque ele vai vender esse negócio aí já. Porque aonde tem a minha promessa, lá tem a minha provisão. Qual é a tua promessa? Tua promessa é o casamento? Tem provisão. Não chora, não reclama, não murmura, não acha que o inimigo é mais forte que você. A palavra já desatou tudo que você precisa. A palavra já desatou tudo que você precisa. Agora, levante-se e tome posse da tua promessa. Não espera que o que Deus tem para ti vai acontecer ao léu. Vai acontecer na medida que tu caminha. Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje vejo Deus rompendo com o espírito de atraso. É um delay assim, uma coisa que está trancando a tua vida. E você chegou aqui hoje dizendo: para mim tudo demora para acontecer. Demora o tempo que você cruzar o teu limite. Demora o tempo que você ficar do lado de cada promessa. Fecha os teus olhos. Eu quero que você identifique em qual área que esse espírito de atraso está trabalhando. Será que é no teu casamento, nas tuas finanças, teu ministério? Será que nas últimas semanas você tem que tomar uma decisão e está prorrogando por medo, por dúvida, por incerteza que Deus é contigo? Você tem dúvida de que Deus te deu teu marido, tua esposa? Pastor, mas está difícil. Não, Ele te dá vitória. Você tem dúvida que Ele te deu a tua empresa? Você tem dúvida que Ele te mandou ampliar o teu negócio? Só porque as coisas começaram a dar na trave? O Senhor disse para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo entrar na terra prometida. Quer dizer que para mim romper com o espírito de atraso, eu tenho que ter bom ânimo, esforço, coragem. Eu tenho que me animar, eu tenho que levantar e dizer: Deus, eu não aceito ficar do lado de cá. Se tu me prometeu, é lá que eu vou. Se tu me prometeu essa casa, é a minha casa que eu vou construir. Se tu me prometeu o meu veículo, é o meu veículo que eu vou ter. Se tu me prometeu uma nova empresa eu vou ter. Se tu me prometeu esse ministério eu vou ter. O que Deus te prometeu? Vamos, traga à memória aquilo que te traz esperança. Quais foram as palavras? Quais foram as promessas? O que Deus tem dito para você, para a tua família? Sabe, eles não puderam entrar na promessa porque eles tinham incredulidade, eles não creram com seus corações estavam endurecidos. E aquele que é infiel a Deus não consegue entrar na promessa.
Fidelidade tem a ver com compromisso com Deus. Deus está nessa noite dizendo: tu estás comprometido com o que eu te dei? Tu estás comprometido de ir até o fim do que eu te prometi? Sabe, há pessoas, o Senhor me mostra pessoas aqui nessa noite que devem retomar da onde pararam. Devem retomar a caminhar de novo no sobrenatural. Devem retomar a dar passos. E isso não tem a ver com um local, não tem a ver com um prédio, não tem a ver... Não. Isso tem a ver com uma atitude no teu coração de caminhar no sobrenatural. O Senhor manda você nessa hora te reconectar com o teu destino profético, te reconectar com o teu chamado, te reconectar com o desenho que Deus tem para os teus negócios, para a tua família, para o teu ministério, para a tua casa, para os teus filhos. Porque o Senhor disse: se tu parares aí, o que vai acontecer é que eu vou ter que esperar outra geração. Decida voltar ao teu desenho original. Decida voltar ao teu desenho original, rompendo com atraso na tua casa. Rompendo com atraso. Pastor, eu sinto que esse atraso me tomou. Tudo para mim está muito lento, muito devagar. Pois hoje o Senhor te transporta de uma temporada a outra temporada. Hoje o Senhor te tira do fracasso a uma posição de avanço e de vitória. Vamos, se reconecte ao teu destino. Se reconecte ao teu propósito. Aqui seu reino, grande Deus, e que se abra os céus, move-te, Senhor. Vem aqui seu reino, grande Deus, e que se abra os céus, move-te, Senhor. Vem aqui seu reino, grande Deus, e os céus fechados se abrem, seu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança, grande Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrem, seu reino se move aqui. Em ti está nossa esperança, grande Deus. Pai, no nome de Jesus, levante as tuas mãos. Eu levanto a minha voz contra todo espírito de atraso que tem operado nessa casa, nesse ministério, na vida, na empresa, no negócio, aonde estava infiltrado essa operação de dúvida, de incredulidade, que tinha levado essa pessoa a parar, estancar, estacionar. Eu declaro agora rompimento em nome de Jesus. Declaro que se abrem os céus sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre sua casa, sua família. Declaro agora que se conecta ao teu espírito. Declaro que se conecta ao teu espírito e começa a entrar em movimento. Começa a entrar em movimento, a entrar em movimento, a entrar em movimento. Briquestumaceré. Levante as tuas mãos. E eu quero que você ore agora e se comprometa a não parar no caminho. Vamos, levante a sua voz. Peça perdão para Deus se você parou, se você duvidou, se você retrocedeu.
Levante as tuas mãos. O espírito de atraso, ele trabalha com pessoas que têm dúvida. O espírito de atraso trabalha com pessoas que não creem, que não acreditam, que duvidam, que acham que a promessa é maior do que a sua força. Vamos, se comprometa a ir até o fim. Se comprometa em concluir aquilo que Deus te prometeu. Se comprometa a ir até o teu destino. Se comprometa a ir até o teu propósito. Porque a terra que mana leite e mel está no teu compromisso em atravessar o teu rio. O Senhor está nessa noite abrindo os céus a teu favor. E assim como você começa a se comprometer e não parar, e não abrir mão, e não retroceder, então o Senhor começa a dizer: eu estou te dando respaldo agora. Eu estou te dando respaldo. Vamos, receba de Deus uma força para avanço, uma força para conquista. Eu vejo o Senhor abrindo hoje portas que estavam trancadas porque você estava em dúvida, mas agora pela fé você se conecta em velocidade, em avanço, em conquista. See